Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, muitos podem achar que eu estou querendo ser oportunista, que eu estou querendo, louvado seja Deus, aproveitar para poder falar isso. Não, irmãos. Isso aqui é uma alerta do Espírito Santo de Deus para toda a igreja. Quem se lembra da revelação que Deus me deu sobre a serpente que se desenrolava da sede mundial, caía desfalecida, e da sua boca saiu um largato colorido que se transformava num dragão de asas e ficava em cima da sede mundial. E ali eu via aquele homem com roupas negras, né, com a corrente de preta e prata, prateada e com preto, com a estrela do símbolo satânico. E tinha umas pessoas com caras de rãs, com roupas com cores brancas, vermelhas e roxas, e fazia né, meus irmãos, que quando fazia reverenciava o dragão, quando fazia reverenciava o homem. E Deus mostrou ali para mim que era um ritual que estava considerando um culto antropocêntrico contra a palavra de Deus. E eu via do lado os irmãos ali orando, os fiéis a Deus, todo de branco, expulsando. E aquelas pessoas que estavam com a cara de rã, que foram contaminadas por aquele homem, que tinha a cabeça de serpente, mas depois ele virou um homem com cabeça de homem, com dentes de vampiro, né, olhos felinos, cabelos compridos e asas de morcego, né? E aquelas pessoas que foram contaminadas por eles esticavam a língua com a cara de rã contra aqueles irmãos que estavam orando, mas não conseguia porque a neblina branca estava cobrindo meus irmãos. E ali, meus irmãos, minhas irmãs, naquela visão eu perguntei para Deus se fosse meu servo. Esse daí é o diabo que já contaminou eles, eles já não estão mais na minha presença, e agora eles estão lutando contra a minha doutrina e querendo persuadir os meus servos que estão fiéis à minha doutrina para que se contamine com eles, mas não vão conseguir, porque eu sou com vocês, né, meus irmãos? Então nós temos que orar, nós temos que pedir muito, meus irmãos, a direção de Deus, para nós não sermos enganados por esses espíritos enganadores. Então o que eu quero dizer? Que essa revelação se cumpriu, porque o diabo não vai vir na igreja da forma real como ele é. Deus nos dá as visões para ter o discernimento, e através disso que aconteceu na igreja, dessa festa, nada contra nossos irmãos índios. Nós temos que pregar para eles, irmãos, trazer eles para o caminho da verdade, mas não com as práticas do passado. Deus diz na sua palavra, quando está na terra do Senhor, não trazer os costumes daquela gente. Em Levítico também diz para nós não se adaptar com as culturas dos homens e das nações pagãs, né? Paulo também pregou em Éfeso, combatendo a cultura do ocultismo que tinha ali, pregando a verdade, porque o que a Bíblia diz? Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então quero que os irmãos entendam, irmãos, que eu falo com amor no coração. Nós estamos lutando pela igreja de Deus de amor, a igreja que foi revelada pelo Espírito Santo aos teus servos, saudoso missionário Davi Miranda, que tanto empenhou nessa doutrina e pediu para os fiéis para zelar dessa doutrina e lutar. Olha aí o que está acontecendo, irmãos. Eu coloquei agora aí, né, o ritmo, e lembrei da revelação que Deus me deu, que isso não está agradando a Deus. Aqueles homens com símbolos de penas na cabeça, cada cor daquela, irmãos, simboliza uma entidade das culturas afros, né? Das seitas, do ocultismo, do espiritismo, né, irmãos? Que não pode. Tá vendo, meus irmãos? Então ali, cada cor daquela representa uma linha. E ainda mais com aquelas perucas de índio, que simboliza caboclos, né, meus irmãos? Então não é de Deus, isso não pode. Nós cristãos nós somos representantes de Deus, a imagem e semelhança de Deus, não de caboclos, não de culturas pagãs.
Se for assim, vai ter que trazer a cultura também do Brasil, dos espiritismo, das macumbaria, do carnaval, do folclore para dentro da igreja para atrair o povo para a igreja. Não, não, a Bíblia vai contra isso. Presta atenção que lá em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos de Cristo, eles foram chamados de cristão. Por quê? Se parecia com Cristo. Então, meus irmãos, mas depois de tudo isso, dessa visão, agora falando da visão, né? Deus mostrava uma espada descer do céu e caía sobre aquele dragão. Ele relutava para querer lutar contra, mas ele era arremessado para fora e pegava fogo, e um buraco se abria e as pessoas que eram infiéis a Deus caíam ali. Então, meus irmãos, muitos já estão reservados para o dia do juízo, não estão entendendo essas visões de Deus. O profeta Jeremias foi um simples jovem que entregou muitas revelações de Deus. E na Bíblia diz, irmãos, que se houver profeta entre vós, em sonho Deus falará com ele em visões. Né? Que nos últimos tempos também, Deus derramaria seu espírito sobre os seus servos e servas, e eles profetizariam e teriam visão. Então aí tá, meus irmãos, mais um cumprimento da revelação que Deus me deu. Então vigiar e orar, irmãos, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E essas lideranças que estão apoiando esses rituais, esses tipos de coisa na casa de Deus, vão receber o castigo do Senhor. Se Deus permite abrir até mesmo sepultura, porque não estão dando ouvido à voz de Deus, ainda murmurando e afrontando o servo do Senhor. Porque a igreja de Deus é amor, é uma igreja simples, que cresceu na simplicidade. E estão trazendo os modernismo pecaminoso para a casa do Senhor. E Deus está avisando, Deus está usando não só a mim, mas mais irmãos e irmãs. Eles não estão dando ouvido porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então cuidado, irmãos, orais e vigiais, para que não caia em tentação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Jesus está voltando, irmãos. Então isso é tudo sinais da volta de Jesus. Jesus tem uma palavra de esperança para nós. Quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. E continue a orar com o irmão Emerson Nunes aqui no canal. É o clamor da justiça divina de Deus, do clamorai sem cessar. Louvado seja Deus pelas almas e por todos os remanescentes da doutrina do céu. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. E esses homens que já blasfemaram com o Espírito Santo, eles vão receber a mão de Deus sobre eles, irmãos, porque estão profanando o templo do Senhor, a casa de Deus, que é a casa de oração. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos.